O negócio é o seguinte: você alguma vez na vida já deve ter ouvido a seguinte expressão: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E esse é um fenômeno que eu vejo acontecer bastante na comunidade dos animes. Alguém cria uma afirmação como, por exemplo, Goku é um pai ruim, ela se espalha como se fosse uma verdade concreta, todo mundo começa a repeti-la e aos poucos essa inverdade vai se solidificando na cabeça das pessoas até se tornar senso comum. Ao ponto que até mesmo quem nunca viu Dragon Ball começa a repetir. E no vídeo de hoje eu resolvi desmentir alguma dessas crenças populares que o pessoal tem de alguns animes pela internet e que me incomodam há algum tempo. E por que não começar então por essa que eu acabei de citar como um exemplo? Goku é um pai ruim. Eu já tenho um vídeo inteiro falando só sobre isso, mas não tem como eu fazer um vídeo sobre as maiores mentiras dos animes e não falar dessa clássica, né? Que realmente é mentira. O Goku não é um pai ruim. Ele também não é um pai exemplar, e é importante frisar isso, mas ao mesmo tempo, ele tá longe de ser horrível quanto fazem parecer. O Goku sempre foi muito carinhoso com os filhos, ele tá sempre muito preocupado com a situação deles, e nunca demonstra ser um pai negligente. A situação que todo mundo usa pra dizer que ele é um pai ruim é a luta do Gohan contra o Cell, mas esse é um momento muito mal interpretado pela maioria. Ele manda o filho pra lutar porque o moleque era literalmente a única esperança da Terra. O Goku chega até a falar que se o Gohan não conseguir derrotar o vilão, ninguém consegue. Além de que, essa atitude pro Goku era como se ele estivesse dando um presente pro filho. O Goku deixar o Gohan lutar contra o ser mais poderoso do universo até então é a versão de Dragon Ball do pai que dá um carro pro filho quando ele faz 18 anos. Então não é como se ele tivesse tomado essa atitude por maldade. Claro que isso não justifica sua atitude, que querendo ou não, é irresponsável. Mas a gente tem que entender que o Goku não é alguém que bate bem da cabeça. Literalmente. Ele achava que o filho tinha a mesma mentalidade que ele, de querer batalhar com as pessoas mais fortes possíveis, mas obviamente isso não era o caso. De novo, ele tá longe de ser um pai excelente e exemplar, mas as suas atitudes não são maldosas, ele nunca destrata os filhos e a sua ausência na maioria das vezes é justificável. Enfim, se você quiser ver eu falando mais sobre isso em mais detalhes, assista o meu vídeo sobre o assunto que é bem bacana, tá bom? E aproveitando que eu falei desse vídeo aí, eu preciso fazer uma correção de algo que eu falei nele. No final do vídeo, eu falei que o Piccolo é um pai melhor pro Gohan que o Goku, mas eu retiro o que eu disse. O Piccolo tá muito mais pra um tio do moleque. E não, o Piccolo não é como um irmão pro Gohan, como eu já vi gente falando. Eu não sei dizer se muita gente tem a sua opinião, mas aparentemente existem algumas pessoas que dizem que o Gohan e o Piccolo têm uma relação como irmãos. Porque o Piccolo teria 8 anos no começo do Dragon Ball Z, sendo apenas 4 anos mais velho que o Gohan. E aí, por ter uma idade semelhante, não teria como o Piccolo ser uma figura paterna e tal. Eles seriam mais, irmãos. Só que assim, esse argumento não faz sentido nenhum. Porque assim, o corpo do Piccolo tem 8 anos, mas ele é uma reencarnação de um ser que tem pelo menos uns 300 anos de idade, que era o Piccolo Daimao, a metade do mal do Kami-sama. Fora que o personagem também nunca age como uma criança e nunca demonstra ter uma personalidade de acordo com a idade do seu corpo. Na verdade, é bem pelo contrário. Então, ele é só um ser mais do que adulto em um corpo jovem. Dizer que ele é como um irmão do Gohan só por conta da idade dos dois ser semelhante é como dizer que o Orochimaru é um adolescente porque ele trocou de corpo com alguém de 16 anos. Não faz sentido nenhum. Mas aproveitando que a gente tá falando do Piccolo, vamos desmentir algo que eu vi muita gente repetindo no meu vídeo de tier list de personagens com mais aura. Eu vi muita gente dizendo, principalmente no meu TikTok, que o Piccolo só forma aura, mas na hora da luta é humilhado. Eu não sei, eu devo ter lido o mangá errado. Só pode, mano. Essa é uma afirmação muito engraçada, porque assim, tem aquela piada, de falar que as pessoas só prestam atenção nas lutinhas dos animes e esquecem de ler as legendas, por isso que elas falam muita besteira. Mas nesse caso, nem nas lutas prestaram atenção. Vamos lá, desde
desde o início, beleza? Goku vs Piccolo no clássico, no último torneio de artes marciais. O Piccolo quase mata o Goku e o Goku quase mata o Piccolo. É uma luta bem párea, então sem humilhação nenhuma. Goku e Piccolo versus Raditz. Também não tem nada. Na verdade, o Goku que passa vergonha quando acredita que o Raditz vai embora da Terra se ele largar a sua cauda. E no final, é o Piccolo quem consegue dar o golpe final e acabar com a ameaça. A luta dos guerreiros Z versus Saiyajins. A única humilhação é a dos humanos. O Piccolo consegue se manter na luta por um bom tempo e só morre para salvar o Gohan, uma atitude extremamente nobre e que redime o personagem que até então era um vilão. Na batalha contra o Freeza, ele toma um cacete, mas a gente tem que lembrar que ele é o único, além do Goku, que consegue realmente causar dano ao vilão. Fora que ele foi essencial pro Goku conseguir terminar a Genkidama. Na saga dos androides, ele tanca o 20, perde para 17 e 18, como todos os outros, depois se funde com o Kami-sama, fica top das galáxias a ponto de ganhar do Cell na sua forma base e dos androides 18 e 17. Eventualmente o Cell consegue ultrapassá-lo, mas ele também não é humilhado, apenas derrotado de uma forma comum. Na saga Buu, aí eu tenho que concordar que o Akira Toriyama vacilou demais com o meu mano. Porque o Piccolo nem luta no torneio, ele desiste da batalha logo no início, antes dela começar, e depois ainda cospem nele. O que, vamos concordar, é uma das maiores humilhações que alguém pode sofrer na vida. E no resto do arco, ele também não tem muita utilidade, além de ensinar a fusão pro Goten Trunks e tomar a atitude de se sacrificar para prender o Buu na sala do tempo. O que não deu certo, mas a intenção pelo menos foi boa. Então, em resumo, o Piccolo nunca perde de forma muito constrangedora ou humilhante, ou apanha até dizer chega, como eu vi gente falando. Ele perde assim como qualquer outro personagem, como Goku, como Gohan e o Vegeta, que esse sim é humilhado durante a obra inteira. Tudo que dizem que acontece com Piccolo, na verdade acontece com o Vegeta. Quase todo o arco ele paga de fodão e é completamente destruído. Na saga do Freeza é assim, e na saga dos androides é pior ainda. O que os androides e o Cell fizeram com ele é vergonhoso. Ele apanha tanto nesse arco que ele chega a dizer no final que talvez nunca mais vai lutar, mano. Pai e filho me humilharam. Isso é degradante. Eu nunca mais vou lutar. Assim, eu fiquei genuinamente incomodado com todo mundo falando: ai, o Piccolo só forma aura, mas depois ele é estraçalhado. Quando isso não é verdade. A menos que, sei lá, isso aconteça nos filmes, ou nos fillers, ou em algo assim, ou no Super. Mas assim, filme não é canônico, então, né? Foda-se. E Dragon Ball Super já passou da época da gente aceitar que, né, deveria ser desconsiderado, não é mesmo? Então, assim, a gente deveria estar falando do Vegeta, que passa por tudo isso que falam que o Piccolo passa. Mas ninguém ousa falar do príncipe dos Saiyajins, né? Ele é o queridinho de todo mundo. Engraçado, né? Pra mim, isso aí é uma clara demonstração de racismo contra o meu mano Piccolo. Mas seguindo agora pra outro anime, vamos falar sobre Vinland Saga. Porque eu já vi muita gente dizendo que a obra fica chata na segunda temporada. Que, vamos ser sinceros, é uma baita mentirada, né? Caso você não conheça, Vinland Saga é um seinen que acompanha Thorfinn, um jovem nórdico em busca de vingança. Ele está atrás do assassino do seu pai, e essa é a sua principal motivação durante a primeira temporada. Já na segunda, isso é deixado completamente de lado, e toda a ação que envolvia essa vida buscando vingança vai embora junto. Ao invés de acompanharmos um Thorfinn sanguinário que cortava todo mundo no campo de batalha, nós temos uma história muito mais introspectiva, com o personagem muitas vezes sendo completamente inexpressivo, e que a partir de certo momento diz até que nunca mais vai machucar alguém. Muita gente fica incomodado com essa mudança porque gostava das cenas de ação que tinham antes, que de fato eram muito boas, e dizem que essa parte dele na fazenda é mais chata e tal. Assim, você não gostar da segunda temporada é direito seu, mas eu particularmente acho que ela é até mais interessante do que a primeira, de certa forma. O que nós vemos no começo de Vinland Saga, querendo ou não, é mais do mesmo. É uma história de um moleque atrás de vingança e cortando todo mundo que precisa para tentar alcançar esse objetivo. Já na segunda temporada, a gente vê uma perspectiva diferente dessa história e do personagem. Sem estar cego pela busca por vingança, ele começa a ser atordoado pelos seus atos. Tudo que ele fez, todas as pessoas inocentes que ele matou sem nem perceber, porque acreditava que vingar seu pai importava mais que tudo, agora o alcançam. E a gente testemunha ele sofrendo com isso e renascendo, encontrando um novo propósito
de vida. Essa mudança na abordagem do anime traz algo novo, e tão ou até mais interessante do que nós vemos na primeira temporada. E assim, eu sinto lhes dizer, mas Vinland Saga não é uma obra de ação. Eu li o mangá inteiro e a história é isso, sobre o Thorfinn tentando criar um mundo ideal, sem violência e evitando conflitos a todo custo. Então, se você planeja assistir o anime, tenha isso em mente. A pegada daqui pra frente é muito mais parecida com a segunda temporada do que a primeira. E se por um acaso você não gostou da segunda temporada, meu amigo, reveja ela e preste atenção no que acontece com os personagens, porque é show de bola. Agora, voltando para anime de lutinha, que é o que o pessoal aqui do canal gosta, provavelmente, né? One Piece, desde que o Gear 5 foi revelado, tem sido criticado por algumas pessoas porque as lutas ficaram muito bobinhas e perderam a seriedade. O que mais uma vez me faz pensar que eu estou vendo uma obra completamente diferente dos outros. Porque assim, ter lutas bobas, cartunescas, que quebram o clima de seriedade é o padrão de One Piece. E essa ideia de que, o Oda acabou com as lutas, é só bobeira. Meu amigo, isso é mentira. É só lembrar aí de alguma das lutas mais importantes da obra, como, por exemplo, Luffy vs Arlong em Arlong Park. O Luffy literalmente usa a dentadura do vilão contra ele, tal como em um desenho animado. E Arlong Park é um arco muito sério e muito pesado. Você tem toda a história da Nami com a mãe e a irmã. A personagem se automutila apenas alguns capítulos antes em uma cena pesadíssima. Mas na hora do combate você tem essas partes totalmente bobinhas, que eu acho que combina muito com One Piece. Eu gosto como o Oda nunca deixa a coisa ficar 100% séria, sabe? Ele sempre dá essas quebradas com alguma piada muito boa. Quer dizer, pelo menos eu acho boa, né? Tem gente aí que acha bobinho demais, mas eu gosto. Em Alabasta, a gente tem o Water Luffy, uma das transformações mais icônicas da obra. É tipo assim, isso é no clímax do arco. O Crocodile tava vencendo e conseguindo avançar com seu plano contra o país, mas ainda assim, o Oda coloca uma piadoca no meio da confusão. Em Skypiea, tem o famoso meme do Enel. Em Enies Lobby, enquanto a Robin estava sendo levada para os portões da justiça, tem uma girafa virando cubo. Momentos cômicos no meio da luta é algo normal de One Piece. O que eu acho que aconteceu é que pós-time skip, o Oda dá uma diminuída no tom da obra. Ainda tem muita piada e bobeira, mas nas lutas fica um pouco menos comum ter gags como o Water Luffy e tal. E aí eu acho que o pessoal começou a ver isso como padrão, e quando aparece o Gear 5, uma forma que vai diametralmente contra o padrão de transformações de animes, que ao invés de ser baseada na raiva, tem como característica principal a risada, e que recupera essa comicidade nas batalhas, que traz coisas cartunescas de volta, e as potencializa ao extremo, como a gente nunca viu antes, muita gente estranha. Só que eu não sei vocês, mas pra mim, as lutas com gags e piadas são bem mais legais. Principalmente porque eu acho as lutas de One Piece péssimas, então eu preciso de algo pra me entreter nelas e as piadas fazem bem esse papel. Enfim, eu particularmente nunca me incomodei com o estilo de luta do Gear 5. Eu acho que a simbologia do guerreiro que traz sorriso para as pessoas enquanto luta é uma definição perfeita da obra e do protagonista. Quando eu vejo toda a bobagem que o Luffy faz nessa forma, eu lembro como achei engraçado a ideia do Water Luffy e ele colocando os dentes do Arlong na boca. Então essa coisa mais cartunesca, exagerada e que muita gente diz que é Toon Force, pra mim encaixa perfeitamente na obra, porque pra mim One Piece sempre foi isso, sabe? Eu sempre gostei de dar risada durante as lutas. E por hoje é isso, essas são algumas das mentiras que me incomodam aí, que eu vejo muita gente repetindo e que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra combater, né? Se vocês acham esse tipo de vídeo aqui bacana e querem que eu faça uma parte 2, deixem sugestões aí nos comentários de que mentira você acha que deve ser desmentida aí. Se eu concordar, eu trago numa parte 2, numa possível parte 2, se esse vídeo for bem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, e se você curte meu conteúdo e quer acesso a mais, como um vídeo respondendo fãs chatos de Naruto, ou um vlog falando um pouco mais da minha vida, se torne membro apenas R$ 4,99 por mês, que você tem acesso a esse e outros conteúdos exclusivos bem legais, tá bom? Bebam água porque é importante e tamo junto.